Let's go! All right now! Want to listen? When I first met you, didn't realize I can't forget you or your surprise. You introduced me to my mind and left me wanting you and your kind. Fala pessoal, tudo bem? Voltamos com mais um Toxicast. E como eu sempre falo, o Toxicast é um podcast para pessoas diferentes. Se você quer ser igual a todo mundo, vai ver outros podcasts iguais, repetitivos. Aqui a gente conversa com pessoas e não com cargos. E mais uma vez eu trouxe uma pessoa que tem um conhecimento na área jurídica, que vai tirar algumas dúvidas e dar algumas dicas legais para você. Ela se apresenta aqui na camerinha dela, a nossa convidada especial. Bom, boa noite. Meu nome é Carolina Alcântara, sou advogada. Sou advogada aqui na cidade de Leme. Sou formada esse ano, completo 24 anos de formação. É isso aí. Seja muito bem-vinda ao Toxicast aqui. 24 anos de formação, exercendo a função de advogada aqui em Leme. Você pegou muita bucha, não? Não, eu peguei a época de processo físico, de ter que ir no fórum todo dia. Mas ainda hoje tem muita papelada, né? Ainda Se parar pra tem pensar, muita, né? Ainda tem muita. Na verdade, pensando naquela época, como a transição foi diferente, foi em 2015 Aham. que migrou do físico para o digital. E era uma coisa tão diferente, a gente pensava se a gente ia se acostumar com tudo aquilo, né? E como ajudou, e como foi diferente, a pandemia a gente utilizou de tudo isso, teve que se adequar, né? Então tem um... Eu acho que se for ver, a pandemia deu uma forçada a gente aí de uma vez pro digital, né? Sim, eu não tinha nem esse conhecimento e nem esse acesso que a gente foi obrigado a ter para poder trabalhar. Uhum. Então, tudo ficou digital, né? As audiências ficaram digitais, o que era... eu não visualizava naquele momento como realizar uma audiência virtual, como iria fazer, como ia ouvir as partes, né, dessa maneira. Hoje em dia é uma facilidade enorme, nós ainda estamos na parte digital, algumas cidades estão retornando para o presencial e hoje o que a gente fala é tomara que não volte, porque nos facilitou muito. É um avanço, né? Porque você pensando antes da pandemia, a gente tinha as ferramentas, mas por ter outros métodos para fazer, não tinha o hábito de desenvolver o uso delas para que ela fosse o mais eficaz possível, como é hoje, né? A gente se acostuma com uma situação e a mudança é complicada, Uhum. né? Então, quando vem essa mudança e da maneira que veio, de uma maneira forçosa, a gente foi obrigado. Então, teve que se adequar, teve que fazer curso, teve que comprar equipamento. A gente teve que comprar equipamento também para utilizar de tudo isso. Sim. Então, realmente, a gente foi forçado e hoje está mais fácil. A pandemia, parando para pensar, foi um reset geral, né? Foi. A gente teve que reiniciar muita coisa, refazer muita coisa, né? Que hoje... Reestruturar, Exato. reavaliar, aprender a trabalhar de uma maneira diferente e até a parte pessoal, né? Porque... E o psicológico de tudo isso? Então, mas você sabe que eu gostava da pandemia, né? De fazer tudo de casa? De fazer tudo de casa. De poder falar para as pessoas, não posso sair e aí, porque... pandemia, né? Na verdade é porque eu não gosto muito da pessoa, mas ajudou bem. Mas é isso aí. Eu vou fazer um corte rapidão para os nossos apoiadores e a gente já volta para falar sobre um assunto, tá bom? Então segura na cadeira aí, tchê. Você sabia que pode proteger seu veículo com quem tem mais de 10 anos de experiência? A Rastersat é especialista em rastreamento veicular e atende em todo o Brasil. Atuamos em carros, motos, caminhões e até barcos com suporte 24 horas e plantão de emergência em caso de roubo ou furto.
E o melhor, é comprovado por estatísticas que 97% dos veículos rastreados são recuperados. Fala pessoal, voltamos aqui. Eu espero que você tenha gostado aí do nosso apoiador. E vamos continuar com o nosso papo aqui, que nós vamos falar de altas coisas aqui, sobre a parte jurídica, sobre dicas, sobre tudo, né? A gente tava conversando agora há pouco sobre uma mudança extraordinária que tá vindo, né? Que é a inteligência artificial. A inteligência artificial é mais uma das mudanças que está acontecendo no judiciário, assim, de uma maneira geral, mas para nós, dentro do judiciário, que quando iniciou essa situação, falar sobre isso, todo mundo ficou perdido, não sabia como, vai substituir o advogado, como que vai ser? E teve alguns cursos aqui que foi patrocinado pela OAB para explicar essa situação e ver, e para que a gente possa se utilizar disso para facilitar, né? Mais uma vez, para vir facilitar. Mas também é uma mudança muito grande, né? Que a gente precisa saber como utilizar. E em todas as áreas, se for ver, é um choque, né? Sim. Eu tava vendo até um pessoal comentando, pô, na medicina agora o pessoal tá usando o chat GPT, por exemplo, para fazer uma pesquisa. Mas será que não pode dar ruim tudo? Eu acho que, na verdade, a gente tem que entender como essa ferramenta funciona, da mesma forma que na pandemia a gente precisou entender como outras ferramentas de tecnologia funcionavam para que tudo desse certo, né? Sim, sim. E agora tem sites específicos específico para a parte jurídica, né? Para advogados. Para que não venham informações falsas, leis que não existem, porque de uma maneira geral, se você faz uma pesquisa num chat geral, ele não vai vir com essas informações corretas. Então agora já está indo para essa parte específica para o judiciário. Não, é igual se você estiver sentindo alguma dor, alguma coisa, pesquisar no Google que você tem, né? Certeza, você tá com câncer e tem 6 semanas de vida, né? Exatamente. Sempre uns bagulho absurdos. Você fala, já era. Mas até entre nós, assim, a gente brinca, né? Que quantos clientes não vão até o nosso escritório, a gente fala que primeiro procurou o Dr. Google. Que o Dr. Google sabe mais que o profissional que tá ali. Exatamente. O bom do pessoal começar a procurar na internet, coisa assim, é que ele começa a ter mais informação. E o ruim é que às vezes ele precisa tirar uma informação direta e ele acaba atravessando com outra informação que não é bem o que ele estava procurando, que né? não tem o conhecimento necessário para isso, para saber específico, né? Saber superficialmente da informação para vir buscá-la e até para saber dos seus direitos. Mas a informação em si, né? Às vezes eles acham que leu no Google e que sabe. Que é não aquilo. Você estava comentando antes aqui, tem muitas coisas também que são os golpes que eles estão aplicando bastante recentemente, né? Sim. A gente está, todos os colegas aqui de Leme, muitos têm sofrido sobre essa situação. Eu passei por essa situação e a gente está pagando um preço muito alto nesse sentido, porque eles buscam as informações processuais, pegam a nossa foto ou de WhatsApp ou de Instagram e se passam, pega o telefone do seu cliente e conversa como se fosse a gente. Eu tive sorte nas tentativas que realizaram comigo, porque eu falo de uma maneira muito simples com os meus clientes. E acaba sendo, eles reconhecem. Então, quando vem uma outra tentando falar de uma maneira diferente, imediatamente eles viram que era minha foto, que era um número diferente e entraram comigo em contato no meu número. E eu consegui ver, mas assim, a advocacia está sofrendo intensamente com essas tentativas de golpe. Eles passam as informações de processo para tentar tirar dinheiro da pessoa. Falar, olha, para você receber isso, você vai ter que pagar aquilo. Puta merda, mano. Toda a área tem golpista, né? Toda. E tá assim, tá demais, tá demais. Uma colega até semana passada, ela falou, eu não aguento mais vir aqui fazer vídeo e fazer boletim de ocorrência, porque pegam a minha foto e usam o meu nome. E, infelizmente, a gente está passando por isso. Estamos tentando, de uma maneira geral, alertar, com muita parte informativa nas redes sociais, mas, assim, no meu caso específico, eu falo para os meus clientes, eu não passo informação de se ganhou ou não processo pelo WhatsApp, eu não passo se tem valores a receber pelo WhatsApp, eu marco horário para vir até o escritório. Entendi. Então, eu vou passando isso para eles, para tentar evitar essa situação. Mas a gente está num momento bem complicado sobre isso também, sobre essa situação. O que é complicado, porque de certa forma também causa uma descrença com o advogado, né?
Porque às vezes fala, não, mas ele mandou pra mim uma mensagem aqui, e até ele explicar, às vezes, uma pessoa mais idosa. Não, ele mandou mensagem pra mim, eu vi a foto dele. Sim. E na verdade é outra pessoa se passando pelo advogado, né? Sim, e assim, eu não, lógico, até nesses fatos anteriores que a gente falou, sobre inteligência artificial, sobre as mudanças que vêm ocorrendo, também são usadas negativamente. Sim. Então, assim, não tem como entender como que eles conseguem os dados do processo, né, o telefone da pessoa, para poder entrar em contato e falar. E não é Eu acho que eu sei como eles conseguem. Você já experimentou jogar no chat GPT o seu nome e seu RG? Não, sinceramente não. Eu fiz isso há pouco tempo. Sai até os processos que você tem, como que tá, como que não tá. no Se você caso- tem e-mail, se você não tem e-mail, qual que é o CNPJ, qual que é... Pelo número da OAB, né? É absurdo como eles conseguem puxar Então. coisa assim que você não imagina que tá disponível, sabe? É a parte ruim de toda essa É. situação, né? Então, assim, a gente tem falado bastante até aqui, né? Um espaço bom para alertar as pessoas que WhatsApp, mensagem, não se fala sobre processo. Procurar o profissional que você contratou pessoalmente, ir até lá, conversar, tirar suas dúvidas e qualquer situação, tratar diretamente com ele, porque a situação tá... De certa forma, o pessoal ficou acostumado a falar pelo WhatsApp, a falar por Messenger, por coisa assim, mas agora tem coisas que, galera, não dá pra vocês falar assim. Tenta falar o máximo direto possível com a pessoa que tá acompanhando. Liga, sabe? E mesmo ligação, tem gente que às vezes liga pra se passar agora, né? Na verdade, esse momento a gente vai ter que dar um passinho para trás nesse sentido, né? Não só na nossa área, mas em outras, mas falando da advocacia específico, vai ter que dar esse passinho para trás, para voltar a ter esse tratamento pessoal, o cliente com o advogado, porque realmente está correndo risco. É. E se a pessoa não está... Lógico, muito tem se falado, muito tem se divulgado, as pessoas já sabem muito sobre esse golpe, mas no momento, às vezes, da euforia Sim. de falar que você tem um dinheiro para receber, você acaba ficando até na dúvida ou pensando no que fazer. Sim. Então, É porque, às vezes, a pessoa tá numa situação ruim, tá precisando daquele dinheiro, de sair a alegria dela, ela passa toda a informação querendo receber, quando na verdade ela tá recebendo um golpe pra perder mais, né? sim, para tentar tirar alguma coisa. Eu li recentemente, tentando verificar essa situação, eu li que um desses golpes, eles falavam assim para a pessoa: olha, me passa a sua conta, que eu vou fazer a transferência. Você ganhou o seu processo, eu vou fazer a transferência. A hora que a pessoa passa os dados bancários, Uhum. o golpista fala assim: entra na sua conta. A hora que entra, eles Puxa limpam tudo. a conta. Caramba! E o que a pessoa pode fazer pra se proteger? Tentar falar diretamente, pessoalmente com o advogado? Tem mais alguma coisa que ela possa... Eu falo assim para os meus clientes, porque muitos perguntam: tem alguma novidade do processo? Como está o processo? No dia a dia, eu sempre respondo assim: se não tem novidade, que o direito em si, ele é demorado. Uhum. Né? Então, quando não tem novidade, eu respondo pelo WhatsApp. Falo: olha, não, por enquanto sem novidades. Quando tem alguma coisa, ou quando eu vou dar um resultado, quando eu vou falar sobre valores, se ganhou, se não ganhou, eu peço para minha assistente entrar em contato e peço que marque um horário para vir até o escritório. Então, nós vamos conversar com eles pessoalmente. Porque eu não legal. sei com quem eu estou conversando pelo WhatsApp. Eu posso mandar uma mensagem? Eu não sei se é a pessoa, pode ser um parente, pode ser alguém que está ali. Essa situação de clonagem de celular a gente não sabe. Então, no meu caso, eu sempre falo para os meus clientes sobre isso. Nós vamos falar sobre resultados e valores pessoalmente. Mas no caso que nem a pessoa que se passa por outra é um crime, né? Sim. Como que pode ser feito alguma coisa pra tentar pegar essa pessoa? Assim, o que a gente... Para pegar, se aconteceu em si, tem que fazer boletim de ocorrência, a primeira coisa, né? Mas, assim, fica difícil identificar, né? Uhum. Fica muito difícil essa situação de identificar. Você vai e faz um boletim sobre o ocorrido, mas você não consegue nem identificar quem procurar, quem fazer. Aí vira essa parte do crime virtual, Uhum. né? Essa identificação aqui para nós ainda é de interior, ainda é muito distante. Como identificar? Sim. Né? Então, assim, nos casos que aconteceram comigo, todo mundo que recebia, eu pedia para denunciar o número. Eu fiz boletim de ocorrência da minha parte em relação para reservar os meus direitos, porque eu não sei se algum cliente podia cair. Eu sei que
Nenhum dos meus clientes caíram, graças a Deus, até hoje. E eu alerto nesse sentido. Mas a pessoa que caiu, a primeira coisa, ela tem que fazer o boletim de ocorrência. Pra se precaver, pra que não caia, pra tentar reverter, e aí, né? assim, esse específico que nós falamos, por exemplo, em relação ao banco, né? De ter acesso à conta. Aí tem que ir até fazer o boletim, levar esse boletim até o banco para verificar, porque é uma vulnerabilidade do banco também, de deixar com que acesse. Sim. E em muitos casos com o banco, às vezes ele consegue até ressarcir o valor, Sim. né? Sim, porque ficando comprovada essa situação, porque o banco é responsável, né, pelo Uhum. sigilo, então pode tentar até nesse sentido um ressarcimento. Entendi. Porque a Caramba, gente não. fala do sigilo A gente não tá bancário, né? seguro de Nada. forma nenhuma, né? Nada. As pessoas falam assim, às vezes a gente se mantém numa situação, até sobre o cartão virtual, Uhum. no celular. Eu tenho receio. Eu não tenho cartão virtual. Eu tenho muito medo dessa situação por tudo Sim. isso. Então, assim, eu tenho receio para abrir conta, essas coisas. Eu tenho receio, eu procuro abrir no meu computador, eu vou pagar conta. Então, eu abro uma conta no celular, se eu for pagar ou passar um Pix, uma conta onde eu tenho valores menores, né? Uhum. Onde não tem limite, onde não tem acesso, por conta desse receio. Uma coisa que eu costumo fazer, por exemplo, eu tenho todas as minhas contas principais, por exemplo, num computador específico. E aí eu tenho no celular, por exemplo, cadastrado continhas menores que, por exemplo, Isso. eu vou em algum lugar, eu tenho X aqui nessa conta para pagar com o celular e já ela, né? Não deixar um montante muito grande de forma muito acessível. Você pode perder o celular, podem te roubar, podem, Sim. né? A gente Até os cartões hoje que a gente tem de aproximação. de aproximação. Ó, uma dica, cartão de aproximação. Se você quer evitar do cara chegar com a maquininha do lado assim e ler sem você perceber, coloca todos juntos. Sabia? Você pôr um cartão em cima do outro assim, ó, ele não sabe qual ler, Não vai nunca ter. lê, não dá Verdade. leitura. Não tinha pensado nisso. Ó, é uma bosta depois pra você escolher seu cartão, mas pelo menos tá seguro. Sim, porque é um risco. Uhum. Ainda que tenha um limite, né? A maioria é R$200, mas a Sim. pessoa pode ir passando. O cara encosta ali duzentinho, daqui a pouco ele vai lá, você tá numa festa, algum lugar, passa de novo, encosta mais duzentinho. Se não tem, ele vai passando pra ver se tem outro. É uma doideira, cara. Então, assim, a vulnerabilidade que estamos com isso também é muito importante de ser ressaltada, né? A gente tem Uhum. que ficar esperto com isso. Muito esperto. Eu tava pensando aqui agora, né? A gente tá tendo um papo mais voltado pra área de direito. Mas se for ver, volta pra crime e segurança, Sim, né? É diretamente interligado mesmo, né? sim. E até o que a gente estava falando, nem a nossa área está segura. Uhum. O pessoal tá dando golpe que usa até o rosto do advogado, liga. Não estamos Doideira, seguros. cara. Nem aonde prezamos pela justiça, não estamos seguros. Caramba, né? A gente sabe que a justiça é cega, né? Mas parece que ela é surda, muda e não sabe mexer na internet, tem hora. Eles estão dando baile na gente na internet, né? Mas é uma coisa que eu tava até conversando com outro amigo meu que é policial. Às vezes a pessoa tem muito tempo livre pra coisa errada. Cabeça livre, É, cabeça livre. O ditado que os antigos falavam, né? Cabeça livre, oficina do diabo, não Aham. é? Então, é bem isso mesmo. Que a gente pega que tá cada dia uma coisa nova, cada vez mais elaborado, cada vez mais difícil você perceber que é um golpe, que é alguma coisa assim. Eu, quando era moleque, eu caí no golpe que os caras me ligaram, que eu tinha ganho um carro e eu tinha que comprar cartão de celular, né? Porra, quando a gente é moleque, a gente é burro, né? E eu correndo pra comprar, nossa, ganhei um carro, não sei o que lá. Era do SBT. Você escutava até as vinhetinhas de fundo, o barulho de produção, de tudo. Falei, cara, imagina hoje. Hoje o Caverna, amigo, teve outro dia aqui. Ele é da polícia, falou que deram uma batida. Os caras tinham montado um estúdio pra ligar pra pessoa se passando tal, pra dar um golpe. Então a gente fala, tá evoluindo muito pro lado errado também, sim, né? Sim. Essa parte de tecnologia, a gente está pagando preço, né? Tem o lado bom, falou anteriormente, para ajudar, para melhorar, mas esse lado ruim tá muito complicado. E o que é complicado é que por a tecnologia ser algo relativamente novo na nossa cultura, no mundo, existem poucas leis focadas exatamente para ela, né?
Sim, Então fica uma área cinza que às vezes você não sabe como atuar, né? sim, é tudo muito novo e muito recente. Há pouco tempo começou-se essa situação do crime virtual, né? Do crime da Sim. internet. Aham. Então, há algumas leis específicas nesse sentido, mas é muito pouco sobre todas essas possibilidades. Eles estão usando, né, essa inteligência que poderia ser usada numa outra coisa para o lado ruim, para o dinheiro fácil, É. né? Infelizmente acaba pendendo para isso mesmo, Sim. né? Não que nós tenhamos bons exemplos vindo de cima atualmente, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, sempre tentar fazer o melhor, tentar se proteger, tentar ajudar as outras pessoas a se proteger também para não Sim. sofrer algum golpe assim, né? Alertar, falar, né? Aham. Aí vou me repetir aqui, vários colegas têm agido da mesma maneira, né? Então, assim, a gente não fala por WhatsApp, a gente não responde. Esse vínculo do WhatsApp, a gente volta a falar da pandemia, se criou com a pandemia. Porque tudo você resolvia, você pedia as coisas, tal. Então, esse vínculo, ele veio fortalecer. Hoje, tudo quer se resolver. Você não quer ir até um escritório, você quer tirar suas dúvidas pelo WhatsApp. A gente também tem pago esse preço nesse sentido. Mas a gente precisa dar esse Uhum. passinho para trás para voltar a ter o contato pessoal. Sim. Vai saber com quem está falando, vai saber o que está acontecendo. Por mais que essa parte digital tenha evoluído e que a gente agora tem uma facilidade para fazer as coisas, essa parte digital também abriu um precedente que, por mais próximos que nós estejamos das outras pessoas para resolver as coisas, também tem pessoas mais intencionadas, mais próximas da gente para fazer algum mal, né? Sim. Então a gente tem que sempre se precaver que cada dia era para melhorar, mas parece que piora, né? Sim. Eu tenho clientes que não têm WhatsApp, Uhum. a sua simplicidade. Quer dizer, se ligar Sim. lá falando que, né? No meu caso, falar que sou eu, uma ligação lá, meu cliente vai acreditar. Aham. Eu tava um pessoal aqui, os pedreiros que eu chamei pra dar uma geral aqui no bunker, mexer na casa, tudo. Eles estavam aqui. Eles não têm Pix, não têm WhatsApp, não tem nada. Então, Porque na realidade dele, ele não tem necessidade pra nada disso, né? Já dependendo da área que você tá, você precisa, né? Então, se você e olha a precisa... distância, né? Tô Uhum. falando de tudo isso. Olha a distância. O caminho aqui da nossa conversa, a gente falou das melhoras dessa situação no digital, como melhorou, da inteligência artificial e ao mesmo tempo nós estamos falando de pessoas super simples que têm Uhum. acesso ao WhatsApp, né? Sim. E se a gente for perder um minutinho pensando, existem regiões do nosso país que a realidade é completamente diferente da nossa região. Não tem acesso quase nenhum à internet, não sabe quase nada do que acontece no mundo, né? E a gente tem que pensar de uma forma geral, né? Não só na realidade local nossa, né? De uma maneira geral. Eu não sou lemense. Aham. Eu sou de São José do Rio Pardo, Ah. divisa com Minas. E eu me formei em São João da Boa Vista, ainda tenho familiares para lá, e eu atuo também em Guaxupé, que já é Minas Gerais. Uhum. Então, a gente está falando aqui de uma distância de 140 quilômetros entre Leme e Guaxupé. Uhum. Totalmente diferente. Sim. A simplicidade é muito maior. Lá a gente são muitos trabalhadores rurais. A boa parte é uma cidade que é a metade daqui de Leme. E a simplicidade é muito maior. Eu lido lá com pessoas muito mais simples do que... E Leme teve um crescimento muito rápido nos últimos 10 anos também, né? Você parar pra pensar 10 anos atrás, se a gente quisesse ir, por exemplo, num McDonald's, tinha que ir pra Araras, tinha que ir fora, não tinha nada. Sim. Agora a gente tá com uma estrutura bacana, a gente tem coisas legais de cidade grande, ainda é uma cidade pequena, por assim dizer. Mas existem locais que você tem isso. Antigamente, 10 anos atrás aqui em Leme, você tinha muito mais bicicleta, por exemplo. Hoje Quando você eu mudei para cá, para mim era muito diferente. Ter que prestar presta atenção atenção na na bicicleta, né? Eu vim numa cidade que é morro, não existia bicicleta. Então, ter que prestar atenção na bicicleta como um veículo, parar e esperar,
pra mim era muito diferente. E, Então, era muito também é por causa da topografia da cidade, que é Sim, plana, né? sim. Araras, por mais que é uma cidade vizinha, eu lembro que sempre teve muito mais moto, porque é uma cidade que tem Sim. subida, descida, né? Sim. Então, quando eu vim aqui, eu olhava nos bancos, tinha aquele estacionamento das Pra bicicletas. colocar a bicicletinha, Eu né? falava, nossa, era muita bicicleta, e prestava atenção, ficava um pouquinho apavorada naquele início, porque era muito diferente da Sim. realidade que eu vi. Caramba. Mas é assim, a evolução, né? Sim. E apesar de ainda sermos aqui em Leme uma cidade pequena, assim, mas a gente está muito à frente. A gente, né, por estar aqui na Anhanguera cortando a cidade, né? Uhum. A gente tem muito benefício, muita facilidade da região que a gente está. É. Leme tem uma localização que é muito boa. É uma localização estratégica, vamos dizer assim, né? Porque você tá próximo de uma via boa, você tá próximo de cidade pequena, de cidade grande. É um ponto que você tá meio que perto de tudo, né? A gente está no meio entre Campinas e Ribeirão, né? 100 Aham. quilômetros de Campinas, 110, cento e pouquinho de Sim. Ribeirão. Aham. É verdade. E tem também, por exemplo, tem a Força Aérea aqui em Pirassununga, que muita gente vem pra região por causa da Força Aérea também, né? Mas eu gosto daqui. Eu gosto também. Já tô aqui há 20 anos. Ah lá, tá vendo? Eu tô um pouquinho mais aqui pra região, assim. Mas fiquei bastante tempo em Santa Cruz. Mas você acha que vai dar muito bom ou muito ruim o uso de inteligência artificial na parte jurídica? Olha, eu quero Que é um bagulho que a gente quer que dê muito bom. Eu ia falar Mas pode dar exatamente muito isso. ruim e virar exterminador do futuro, né? Eu gostaria que desse muito bom. Porque, assim, o que se prega, o que se reza, né? O que é passado pra gente é que veio para facilitar. Lógico que não veio para substituir, que a gente tem que. Não vai substituir o advogado, não vai substituir o conhecimento do advogado. A intenção é facilitar e ganhar tempo com essa situação. Então, assim, eu quero acreditar e fiz curso sobre isso, que é para ajudar. Uhum. Mas eu também tenho meus receios por conta de tudo que conversamos aqui. Que a gente tá mais uma vez vivenciando um salto na humanidade, né? Sim, Quando saiu rádio, depois saiu TV, agora internet, agora tem a IA, se for ver. sim. E toda novidade que a gente não conhece, a gente tem medo. Por isso que muita gente tem medo de escuro, porque você não sabe o que vai vir quando você entrar ali, né? E é uma coisa muito assim, eu tô com 46 anos, então tem muita coisa pra mim que é bem diferente. Num desse curso que eu fui, eu tava com meu celular na mão, e eu fiz um comentário com outro colega. Eu falei, nossa, eu vou fazer um curso, vou fazer meu filho fazer um curso pra ele me ajudar no escritório. Fiz a seguinte brincadeira. Nesse dia à noite no curso. No dia seguinte de manhã, eu abri meu celular, curso para menores de inteligência artificial na área jurídica. A porra tá ouvindo a gente. Não é? Eu falei, meu Deus! Então, assim, Eu fiz um teste uma vez, há mais ou menos uns 14 anos atrás. Na época eu tinha uma agência de redes sociais, essa parte de design e tudo. E eu tava com um rapaz que trabalhava comigo. Antes da gente entrar, eu falei, cara, vou fazer um teste hoje. Vamos o dia todo falar sobre o gato que você adotou e ficar se perguntando qual que é a melhor ração pra ele. E a gente fazendo as coisas, pô, mas tem a Whiskas, né? Você já viu o Whiskas? Não, eu tô querendo comprar sachê pra ver se ele pega, não sei o que lá. E não existia gato, não existia nada. Nós não digitamos nada, só falamos na época, tinha o notebook, celular Zeco lá, que era bem capenga, né? E malemar um tablet eu tinha. No dia seguinte era só propaganda de ração, de gato, de tudo. Você imagina hoje? não. Então, assim, pra mim em específico, né? Lógico que tem muita gente. É que eu falo assim, pro meu filho isso não é. Ele tem 13 anos. Pra ele isso é tranquilo. Uhum. Né? Quando eu falei pra ele, ele falou: não, eu já vi, mãe, eu fiz isso, tal. Então, pra mim é bem diferente. Pra ele que vem numa nova geração, é uma situação mais tranquila. Mas eu acho isso tudo muito diferente. O dia que eu vi essa situação do curso específico, foi exatamente, estão me ouvindo aqui. E
E a gente é analógico, né? A gente sai da escola pra correr pra rua, né? Não é? Essa molecada já nasceu com a internet acontecendo. A gente esperava da meia-noite pra. Deixa eu falar pra vocês. Nós esperava da meia-noite nos computador que era bege, ficava amarelo e você tinha que botar uma capa em cima pra entrar na internet e pagar um pulso só. Internet de escada. Internet de escada. Vocês não sabem o que é. Tentom, tentom, tem. Chiadeira, né? E a internet de escada era tão legal que quando alguém ligava no telefone da casa, ela era médium, ela sabia que ia tocar. Você lembra que as caixinhas faziam barulho antes, Fazia, né? verdade. Verdade. Esperava meia-noite pra ser mais rápido, mais barato. É, Verdade. era Não, doideira. a gente vem de uma geração que não teve celular, não não tinha celular. teve. Gente, vocês não sabem o que é. A gente queria ouvir uma música, a gente tinha que pegar os meios ilícitos da época, deixar uma semana baixando a música e quando você ia ouvir era outra. É ou não é? Ó, eu nem peguei, assim, no sentido de gravar tudo, mas o que a gente ficava ouvindo rádio com a fitinha cassete lá pra gravar a música que queria. Torcendo pro fiado da puta do radialista não falar o Não nome da falar no rádio no meio, meio. né? Era isso aí, Era bem molecada. isso. Tem um meme que a gente vê agora nas redes sociais que nós aqui somos de uma geração em extinção, né? Que a gente viveu Com tudo. certeza. Não ter, o início de ter e como estamos agora. A molecada não sabe qual a relação de uma fita cassete e uma caneta Bic. Não é? É doideira, né? E em muito pouco tempo, né? Nossa, mas muito pouco tempo mudou muita coisa. A gente tá em extinção. E a nossa... É, tá vendo? Nós somos modelos fora de linha. Então é assim mesmo. Fala pra mim. Você mexe com essa parte também dos empréstimos, coisas assim, né? Eu faço a minha eu tenho especialização em direito trabalhista e direito previdenciário. Ah, isso, parte previdenciária, isso, legal. Parte previdenciária. Eu faço bastante, atuo bastante nessa área. E, assim, Previdenciário é o dinheiro dos velhinhos que sumiu? INSS. Ah, tá. Assim, ó, pessoal que não consegue se aposentar, Entendi. que vai pedir auxílio doença e não consegue. Essa parte é a parte previdenciária. E INSS. Tá, legal. Legal. E tem essas partes, assim, um assunto que está bem recente nessa área, nesse momento, é que recentemente, em maio, começaram as informações de que tinha aqueles descontos indevidos do INSS, né? E que as pessoas poderiam verificar, se cadastrar junto ao INSS, ver se esses descontos eram indevidos para que houvesse uma devolução. Legal. Então, é um assunto que está bem recente, né? Não tem 2 meses agora dessa situação. O que verificou-se foi o seguinte, que muitos desses descontos eram de associações ou sindicatos. Olha só. Só que pessoas, mais uma vez, pessoas extremamente simples, eles não fizeram essas associações. Mas como que a pessoa consegue pegar esses empréstimos de uma pessoa que nem sabe o que tá... Então, os meus, né, eu posso falar dos meus Sim, sim. atendimentos. As pessoas que eu atendi falaram para mim o seguinte, que nunca foram, que o único lugar que chegou aí com benefício foi em banco para fazer empréstimo, para fazer Uhum. aqueles empréstimos consignados. E aí começaram esse desconto. Então a pessoa faz o empréstimo e aí vem lá o desconto. Empréstimo, valor tal. E aí sempre embaixo tem uns valores menores. Valores pequenos, quebradinhos. aham. R$30, R$38, R$40, não passa de 50. Então, quando a pessoa faz, ela acha que ali tá tudo embutido. Uhum. E, na verdade, não é. Não era. Então, assim, o que os meus clientes passaram para mim, que é o único lugar que eles compareceram, foi um banco para solicitar empréstimo. E após essa situação, mesmo depois que terminou esse empréstimo, esses descontos ocorreram. Continuou acontecendo. Então, assim, alguns desses clientes que já foram até o INSS já solicitaram essa revisão para que pare esse desconto e até essa devolução que estava sendo divulgado, que iria acontecer de uma maneira administrativa, ou seja, a pessoa ia até o INSS, solicitava, eles não tiveram uma situação frutífera, ou Uhum. seja, de que esses valores fossem devolvidos. Então, o que se comenta muito nesse momento são essas ações para
suspender esses pagamentos Sim. e para pedir a devolução dos últimos 5 anos. É porque não dá pra ter noção quando começou isso, né? Quando solicita, hoje a gente fala, voltando a falar sobre essa parte digital, tem um aplicativo chamado Meu INSS. Aham. Então, hoje, o segurado, a pessoa, o pensionista, o beneficiário, ele pode fazer tudo por ali. Ele tem as informações de tirar o extrato, de verificar através do aplicativo. Mas voltando a falar das pessoas simples, que não têm acesso, que não sabem mexer, mas é possível solicitar o extrato Uhum. dos últimos períodos e verificar quanto foi descontado, por qual período que foi descontado. Até para entrar com uma ação seria esse tipo de documentação, o extrato onde tem isso. Verifica-se por quanto tempo que foi feito e pede a suspensão do desconto e a devolução dos valores. E qual seria o caminho mais prático e rápido para a pessoa que desconfia que possa estar tendo essas deduções, para ela ver se tem ou não e pedir esse ressarcimento? O caminho mais rápido para ver se está tendo esse desconto é ou ir no INSS solicitar o extrato, ou se um familiar ou a própria pessoa já tem acesso ao aplicativo do INSS, só ir lá, extrato de benefício. No extrato do benefício vem o valor que a pessoa recebe e os valores do desconto. Todos os descontos. Se ela tem um empréstimo, vai aparecer lá, empréstimo consignado. Se ela tem alguma outra, vai aparecer contribuição. Ah, tá. E vai aparecer o valor lá. Então, normalmente são contribuições associativas, contribuições de sindicato, que vem com nominho e com umas abreviações que a pessoa não consegue muito identificar. Outra coisa também que tem que prestar muita atenção, nessa mesma linha desses descontos, tem uma sigla lá que é RMC, que é a Renda de Margem Consignável. E isso aparece no extrato já? No extrato, Tá. do próprio aplicativo do INSS. Só clicar lá, extrato do benefício. Então, em cima tem o mês que está sendo pago, o valor que é o benefício Tá. e os descontos. Legal. Ali tem. Então, esse RMC é uma renda, uma margem consignável, mas aí não é um desconto do INSS, é um desconto dos bancos. Ah, tá. Então, a pessoa vai lá fazer um empréstimo, ela acha que está fazendo um empréstimo comum, consignado, porque assim, a maioria, para não falar todos, né? A grande maioria, 90%, todos eles têm empréstimo. E aí acha que está fazendo um empréstimo comum e como se fosse embutido esse tipo de situação. Essa margem Uma taxinha extra. Cobra-se mensalmente, é descontado desse benefício. E ao verificar, eles puxar no banco sobre esse desconto, na maioria das vezes está constando como se essa pessoa tivesse um cartão de crédito. Então seria um limite, uma margem de um cartão. E todas as pessoas que foram até mim, eu falei, mas o senhor tem cartão de crédito? Não, eu não tenho. Então cobra-se uma taxa de uma margem de Mas um isso é o limite próprio de um banco cartão. que faz? É o banco. É o banco, mas... Acho que falar, eu preciso bater meta de cartão e coloca pro a aposentado hora que lá, ele assina o nem... empréstimo, faz isso e aí desconta do INSS. Tá assinado, tá feito lá. Filha da puta. Então, a gente também tá falando para ficar bastante atento a isso, porque isso dá para reverter. Mas aí são ações... A gente tá falando do direito previdenciário também, mas são ações em relação aos bancos que realizam esse tipo de desconto. Tá. Não, é bacana ver essas coisas. Eu lembro uma vez que até tava vindo umas taxas na minha conta, nada a ver, e que nem a minha gerente sabia explicar. Ela tirou, no fim das contas era coisinha de R$2, coisa assim, mas pelo tempo que tava, deu na época uns 200, R$300. Então, por mais que a coisinha pequena, gente, vai atrás, vê, porque você pode ter uma graninha lá que você guardou sem querer, sabe? Então, vamos pensar. Essas taxas giram em torno, assim, de R$30 a R$50 todo mês. Nos últimos 5 anos, Uhum. Gente. faz diferença. Vocês podem ter uma poupancinha forçada lá e nem sabe. Então, o caminho é assim, é INSS, aplicativo, verificar o seu extrato, verificar o que está sendo... Tem que entender, né? Uhum. Mas aí a gente sofre com a simplicidade das pessoas, com a falta de informação. Uhum. Sabe o que está acontecendo?
mas é verificar todo o desconto que está acontecendo. O que que é isso? O que que significa? Por que que tá... Caramba. E é complicado porque o pessoal tá lá recebendo o benefício do INSS, nem imagina que pode estar sendo lesado, né? E como que a pessoa se aposentou e se associou a alguma coisa? Em que momento? Então, Em que momento que ela foi fazer isso? Porque vem a cartinha da concessão do benefício, ela vai até o banco para tá. receber, para dar início, para fazer o cadastro, para pegar o cartão. Qual foi o momento que ela se associou para positivar esses descontos? E hoje qual que é a idade para você conseguir pegar algum benefício do INSS? Então, em 2019 houve uma grande mudança, né, Hum, na lei em relação a isso. Então, assim, antes era 60 para mulher, já passou a 62. Então, assim, tem alguns tipos de aposentadoria. Tem aposentadoria por tempo de contribuição, você tem que ter um mínimo de contribuição e uma idade mínima. tá. Tem uma aposentadoria. Esse mínimo de contribuição é o mínimo de tempo ou um mínimo de valor? Mínimo de tempo. Então, por exemplo, a mulher ela tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição. Tá. Então, assim, dentre essas possibilidades de aposentadoria, então tem a aposentadoria por contribuição, que não basta só ter a contribuição, você tem que ter a contribuição e uma idade mínima, Tá. uma para homem, uma para mulher. E tem a aposentadoria por idade, que aí também tem diferença entre homem e mulher, mas também tem que ter um mínimo de contribuição, que são 15 anos. Entendi. Então, e aí depois muito se confunde sobre os benefícios. Tem benefício assistencial à pessoa idosa e benefício assistencial à pessoa com deficiência. Tá. As pessoas assim acabam falando, eu sou aposentada, às vezes recebe benefício. Então, aquela pessoa que não atingiu a possibilidade da aposentadoria por contribuição, da aposentadoria por idade porque nunca recolheu, mas está com 65 anos, tem uma renda baixa, porque também é um dos requisitos, ter uma renda baixa, uma renda familiar baixa, ela pode solicitar os benefícios assistenciais, que são aqueles que não dependem de contribuição. Então, tem muito benefício, mas eles têm que atingir um requisito específico. Então vamos dizer assim, se a pessoa nunca recolheu, mas tem a idade, ela não tem nenhuma forma de conseguir se aposentar? Não, a aposentadoria está vinculada ao recolhimento. Precisa recolher. Só tem direito ao auxílio-doença, aposentadoria, as pessoas que recolhem. Uhum. Se a pessoa nunca recolheu, tem que ser o benefício assistencial. Tá. Mas o assistencial ele pode ser a pessoa idosa com 65 anos, mas a renda per capita da família é baixa, é 1/4 do salário mínimo. Entendi. Então são pessoas realmente Seria uma ajuda de é sobrevivência, o salário não é? mínimo, não tem esse benefício, nem 13º ele tem. Entendi. Mas então assim, há um idoso, não trabalhou 10 anos. Não conseguiu, trabalhou assim, registro, recolhendo, né? Sim, sim. Por 10 anos. Chegou com 65 anos. O que ele vai fazer? Dá para tentar o benefício assistencial? Dá, mas a renda familiar tem que estar dentro desse requisito. De 1/4, a renda per capita familiar tem que ser 1/4 do salário mínimo. Aí Parece que é tudo pensado pra você não conseguir, né? hoje, cada vez mais difícil. Uhum. Cada vez, a gente, assim, se uma vírgula, a parte administrativa pega. Caramba. O caminho do direito previdenciário, ele é sempre assim, eu só posso entrar com uma ação desde que eu tenha solicitado administrativamente e tenha me sido negado. Eu não posso entrar com uma ação direto, porque senão o judiciário estaria mais abarrotado do que já é. Então, eu preciso ir até o INSS, solicitar o meu benefício, e se aí ele me for negado, eu posso requerer judicialmente. Então, o documento para entrar com uma ação no direito previdenciário é ter uma negatória no administrativo. Que doideira, né? Pra ter direito a alguma coisa, seu direito tem que ser negado. Olha só. Para você ter direito a entrar com uma ação judicial, tem que ter a negatória lá do INSS. Mas é assim que tá, né? Que a gente pode fazer. Então, assim, não dá para falar de uma maneira geral, como houve essa mudança recente em 2019, não dá para você falar de uma maneira geral, porque tem pessoas que já têm direito adquirido. Tá. Então, tem que verificar caso a caso, né? Uhum. Então, de 2019 para cá, com a mudança, passou a ter as regras, mas e as pessoas que trabalhavam
lá atrás, que Entendi. trabalharam lá atrás. Então tem que ser analisado os direitos dela e por isso tem tantos processos aí. A gente tá falando meio que a parte do funcionário, né? Mas tem também o empresário que contrata tudo, né? Você acha que essa parte trabalhista, ela tem evoluído bem ou ela ainda favorece um dos lados mais do que o outro? Olha, mudou muito também a Uhum, parte trabalhista. Hoje, até assim, a parte do dano moral. Eu lembro que logo que eu comecei a advogar, muito se falava sobre o dano moral. Qualquer coisa, o empregado uhum, sofreu um dano moral, acabou até se banalizando sobre o dano moral. aham, Hoje em dia é muito difícil, tem que ser uma situação muito grave e muito bem comprovada para que um juiz dê uma sentença sobre um dano moral, por conta entendi. dessa banalização que teve lá atrás. Então, eu quando me formei, eu sentia, sempre falava assim, não sei se você vai concordar comigo se é isso que você escutou, puxa mais pro lado do empregado. É, Não era a isso? gente sempre ouvia isso, né? É, que puxa mais pro lado do empregado. Eu tenho visto com essas mudanças que não. Eu tenho visto a situação de uma maneira mais justa, de uma maneira mais centrada, e realmente para que não tenha nem esse pensamento, vai mais para o empregado. Tem que comprovar. Se tem alguma irregularidade que não foi feita, a lei é clara nessa parte, né? Tá. Muito clara. Então, assim, se tem alguma irregularidade que não foi feita, sim, vai ter uma sentença condenatória, vai ter que pagar as verbas. Mas tem muitos outros casos que você junta toda a documentação que tudo foi feito correto. Uhum. E o reclamante, que a gente chama, né, o empregado, ganha nada. Entendi. Não, que você parava pra pensar. Hoje em dia, pra você ser empresário no Brasil, tem que ser um herói. Porque a quantidade de taxa, o que você Taxa, paga por imposto funcionário, imposto de luz, de água, de funcionário, de tudo. E ainda, às vezes, o funcionário, em alguns casos, pode estar mal intencionado, entendeu? Ou o que o patrão paga, por exemplo, para dispensar um funcionário acaba sendo muito custoso, né? Então, tem os dois lados, né? tem os dois lados. Com isso que você tá, com essa informação que você está falando, o que que acontece? Muita gente trabalha sem renda. Aham. E aí isso gera ações procedentes no sentido de que trabalhar sem renda é irregular. Uhum. A lei fala que você tem que pagar todos os direitos e mais a multa registrada. Então acaba gerando essa situação. Então não é uma proteção, está beneficiando só o empregado. Não, a lei fala, pode trabalhar sem registro, que tem que estar registrado, que tem que estar. E aí acaba gerando. Então hoje, se a gente for pensar numa maior irregularidade, lógico assim, que a gente não pode falar, tem situações que a gente fala sobre insalubridade, que são agentes nocivos, não Uhum. estamos falando sobre isso, mas assim, de uma maneira geral, quais são as maiores irregularidades que ainda existem? Uhum. Falta de registro, hora extra. E no caso, por exemplo, tem algumas empresas que o funcionário acaba sendo obrigado a fazer hora extra para cumprir a função dele. Quer dizer, ele não tem a opção de falar, não, eu não vou fazer hora extra, né? E manda para banco de horas. Como que Maioria. funciona isso aí? Então, o banco de horas é mais ou menos uma tratativa que a empresa forçosamente faz, né? Aham. E deixa para tirar em folga ou alguma coisa assim. O que acontece. Em folgas, em dias e horários selecionados pela empresa ainda, né? Então, assim, o que é a nossa realidade? Sem a gente falar assim da parte jurídica propriamente dita, mas qual é a realidade? A pessoa está trabalhando lá, ela precisa do emprego, ela vai se submeter a essa situação. Quando que você pode solicitar a devida indenização pelas horas não trabalhadas? Uhum. Saio, né? Quando foi demitido, você pode cobrar mediante ação sobre as verbas que você entende que não foi paga. Ninguém vai Entendi. estar trabalhando e vai entrar com uma ação contra a É. empresa trabalhando, porque vai Aham. ser mandado embora. Então, assim, poder, né, pode fazer o banco, pode falar, olha, essa folga você vai fazer no dia tal, Aham. não seria correto. É. Mas a forma de cobrar tudo isso seria no ato que foi demitido, para entrar com a ação E solicitando. agora falando de demissão. É. Que tipos de demissão existe? O funcionário, se o funcionário falar assim, cansei, eu me demito, o que que acontece?
Então, existe quando a empresa demite, Tá. né? Que aí, quando ela demite, ela paga tudo que tem que acertar, faz o acerto com ele, né? A não ser que seja por justa Isso que eu ia causa, que é um falar. motivo forte que ele perde os direitos, né? Então, tem a demissão comum, onde a empresa demite, e ela pode fazer isso a qualquer momento, Uhum. desde que pague todas as verbas, Sim. né? Não aham. é obrigado a ficar com Às vezes, nenhum sei lá, ó, deu um funcionário. problema, a gente precisa cortar gastos e Sim, tal, ou então vamos fechar um setor. Não precisa de uma justificação. não precisa. Precisou demitir, ele acerta o valor com Pagou o as verbas, é um funcionário, tá direito tudo da certo, empresa tá? realizar essa demissão. É diferente de alguém quando tem a instabilidade por algum acidente ou a gestante, enfim, Tá. né? Não estamos falando nisso, mas a empresa, pagando os direitos da pessoa, ela pode demitir a qualquer momento. Existe quando a possibilidade, quando a pessoa não quer mais trabalhar, eu não Uhum. quero, faz a carta de demissão e pede para sair. Uhum. E existe a demissão por justa causa. E aí é quando aconteceu algum fato grave. Que vamos simplificar. É um chutão na bunda, né? Antes desse chutão, tem algumas, Exato, Tem um algumas, motivo pra tomar o tem chutão, né? algumas partes burocráticas, Tá. né? Tem que ter advertência, não é simples assim. Não é do nada. Não é Meio do que nada. quando chega a esse ponto, a pessoa já foi avisada algumas vezes. O Tá. problema é recorrente, ou a situação é grave demais. Uhum. Então é isso. É lógico que assim, vamos pensar na diferença entre os dois, sobre você pedir a demissão e sobre a empresa te demitir. Então são a parte financeira mesmo. Existe diferença da forma de pagamento. Se você está pedindo, você recebe algum tipo de verba, e se você está sendo mandado embora, você recebe outro. Tá. E uma das principais diferenças é em relação ao aviso prévio, né? Eu ia perguntar isso agora, do aviso prévio, onde que entra. Então, aviso prévio. Eu posso te demitir, a empresa pode demitir a pessoa e fazer com que ela cumpra o aviso prévio, ou eu posso, não, eu não quero mais essa pessoa, eu vou indenizar o aviso prévio. Não, porque parar pra pensar, a pessoa que foi demitida, ela tem que trabalhar sabendo que ela tá demitida, o A cara... maioria das empresas não vai querer, vai Né? indenizar. Porque Aham. você não vai querer uma pessoa descontente trabalhando com você. Ou o cara tá triste, né? Indiferente do que fez. A pessoa Não foi vai ter perder... a mesma. É... Não vai ter a mesma produção, não vai ter, mas tudo depende também da situação financeira. Às vezes ela pode fazer, cumprir para economia, para ter aquele mês. Lógico que assim, com o aviso prévio, ele diminui um pouquinho ou os dias que ele tem que trabalhar, para que possa, a lei fala que para que ele possa procurar, a pessoa possa procurar outro emprego, diminuir os dias ou as horas diárias, Entendi. para que possa ter acesso para Tem procurar uma outra coisa que eu já vi, eu acho uma puta sacanagem. Demitir o cara, fazer ele cumprir o aviso prévio pra treinar o cara que vai entrar no lugar dele. Mano. Porque daí não é nem um corte, né? É uma substituição. Não, e pensa na parte pessoal, saca? A cabeça do cara. Por mais que fez alguma cagada, coisa assim, ele não vai dar o melhor dele pra ensinar o cara, Não né? vai. Vou ensinar quem vai ficar no meu lugar. É. É por isso que eu falo, a maioria das empresas que a gente vê prefere indenizar o aviso. Olha, encerrou e vai pagar as verbas e indeniza para não ficar. Uhum. Porque a pessoa pode. Vamos pensar no que a gente vive hoje em dia. Pode sofrer um acidente, pode provocar alguma coisa, pode estar descontente, pode causar um mal-estar. Sim. Né? Fica um mal-estar entre todo mundo. Ninguém quer receber a notícia que está sendo demitido. É. Ninguém vai ficar contente, dar pulo e falar, nossa, vou voltar aqui amanhã, tá tudo bem. A maioria acaba indenizando. O único cara que fica contente em sair é o cara que pede a demissão, né? Se a pessoa ir lá e pedir a demissão, o que ele perde? Que ele perde? Então, por exemplo, uma das coisas, ele não vai ter a multa dos 40%. Tá. Aham. Ele não vai poder sacar o fundo de garantia. O fundo de garantia está lá depositado, mas ele não pode sacar o fundo. Entendi. Né? Ele só pode sacar depois que ele ficar alguns anos sem registro. Se ele ficar alguns anos sem registro, aí libera aquele fundo de garantia parado. Então, assim, a maioria das pessoas não gosta de pedir. Eu acho que você já ouviu muito assim.
eu vou pedir para me mandar embora. Aham. Às vezes fala, vou fazer aquele acordo de devolver a multa, que judicialmente não existia. Tá. Mas eu vou fazer aquele acordo de devolver a multa. Já é aquele jeitinho, né? Porque daí eu devolvo a multa, você me manda embora, eu te devolvo a multa, mas eu posso sacar meu fundo de garantia. E como que a galera sabe quanto ele tem de fundo de garantia? Então, hoje em dia, a Caixa tem um aplicativo específico que você pode acompanhar o seu fundo de garantia. Agora, se a gente for pensar num documento para analisar mês a mês se foi depositado ou não, tem que ir até a Caixa Federal e tirar um extrato analítico. Ah. E aí vai E- vir lá mês a mês. E se o cara tira o extrato analítico e não está sendo depositado já há anos? Esse é um dos motivos que assim, se a gente for falar sobre rescisão judicial, Tá. a gente falou sobre demissão ou ser demitido. Aham. Existe uma ação trabalhista que é uma ação rescisória que o empregado pode entrar contra o empregador, Certo. quando ele está deixando de cumprir com alguma das obrigações. Entendi. Então, por exemplo, o atraso, se ficar comprovado o atraso de salários, o não recolhimento de INSS, o não recolhimento de garantia. Então, você Uhum. vai entrar com uma ação de rescisão de contrato contra a empresa, falando que ela não está cumprindo os deveres judiciais dela e que a pessoa não tem mais interesse. Aí, esse tipo de ação, ela não vai perder os direitos como se fosse a demissão. Entendi. É uma forma que ele tem, por exemplo, de sair de um emprego que não tá legal, né? Sendo lesado o mínimo possível. Sim, mas desde que a empresa não esteja cumprindo Uhum. alguma das obrigações jurídicas que ela tem perante o empregado. Entendi. Então, assim, se você vai lá e vê, nossa, a empresa está 2 anos sem depositar o fundo de garantia, não está recolhendo INSS, essa rescisão. Entendi. Legal. Bacana, ó. Nosso papinho, você vê? Passou uma hora, a gente nem percebeu, Passou. né? Pessoalzinho, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e paciência. Muito obrigado você também Eu por que aceitar o agradeço. convite, pela participação, por tirar essas dúvidas que são dúvidas que às vezes alguém que está assistindo possa querer ter uma curiosidade. Para o pessoal também que tem alguma curiosidade, não tem como. Procure um advogado de confiança para falar, para tirar suas dúvidas. Nada melhor do que ir direto na fonte. Esquece o Dr. Google lá, que tudo que você Melhor. pesquisa no Google é bucha, cara. Melhor. Né? E é isso aí. Muito obrigado pela audiência, paciência. Até o próximo Toxicast. Let's go.